Então, é uma coisa meio estranha, uma sessão como essa, e uma coisa que a gente já tem feito, infelizmente tem coincidido de umas 4 MFLs pra cá, né, Guilherme? Mais ou menos, uma pessoa que a gente gosta muito morre prematuramente, e fica aquela coisa, né, de a gente se sente muito honrado de estar nessa sessão, de fazer essa sessão, eu digo até feliz, né, por ter tido essa possibilidade de evidenciar a memória dessa pessoa, mas é essa contradição, né, de pô, que pena que ela se foi, né? E a gente tem uma sessão muito parecida com o do Erickson Pires, que é um poeta, que fazia um monte de coisa, tinha um grupo chamado Apax, que também, acho que teve quer dizer, também foi muito brevemente, assim, embora eram pessoas totalmente diferentes, mas essa questão que a gente faz esse tipo de sessão e que nos honra muito, né? A gente fica, pelo menos, feliz de dar voz à memória dessas pessoas que se foram e ao mesmo tempo é muito interessante ver, fazer esse apanhado e notar como é que elas foram importantes, marcantes e sensacionais e eu fiquei refletindo muito sobre, passado esse tempo todo, a Marcela Maria morreu no dia 7 de setembro do ano passado e foi super repentino lá em Berlim. Ela morava há 5 anos em Berlim já e estava numa carreira, pelo que eu estou entendendo, estava aumentando, estava crescendo, estava despontando. Ela chegou a fazer uns anos antes um personagem da Ópera do Malandro, lá em Berlim. E ela estava prestes a fazer uma turnê para Barcelona. Na verdade, você estava ali, era por aí mesmo, eu estava aí fazer uma Lesbian Trash, algo assim, não é esse o nome? Você se lembra o nome certinho? Punk Lesbian Trash, ou seja, uma coisa sensacional, que era muito o cara dessa espontaneidade, dessa coisa irreverente que ela tinha. E o que eu achei, o que fiquei muito embasbacado, passado esse tempo e refazendo essa curadoria, que essa sessão é meio inspirada numa sessão que teve num funeral que a gente fez lá no Jardins do Man. Teve lá um purpurinaço, que a gente chamou de purpurinaço, foi uma coisa linda, eu fiquei muito... Esse dia foi um dia muito intenso, assim, eu saí desse dia muito energizado, assim. E logo depois fizemos essa sessão, com exceção do filme do Vogler, que acho que sumou muito aí, é um filme forte, né? Para a nudez dela, uma nudez muito transgressora, na minha opinião, muito longe de ser uma coisa sexista, sei lá, um poder ali naquelas imagens. Acho que ela tinha essa coisa do poder, né, que ela passava, assim, pessoalmente, na tela, etc. Mas assim, eu que finalmente vou falar que me deixou embasbacado é o quanto o personagem dela era muito sensacional e fazia tudo, era muito bem amarrado, muito bem construído. Essa coisa da chuparina, que ela tinha essa carreira mais para esse funk, debochado, com a temática bastante lésbico e tal, que eu não vejo, por exemplo, eu não sei, mas alguém conhece alguma outra MC que tem essa temática? Não, né? Gay até tem, né? Trans até tem, você sabe? Acho que até tem, mas ela foi bem pioneira. Ela assim, foi bem pioneira. Totalmente. E o quanto isso... Precursora, visionária. Sim. E revendo a curadoria, vendo trechos para pegar foto dela, fiquei, nossa, como ela era incrível, como ela era realmente muito magnética, tudo ali fazia muito sentido, né? E é uma coisa meio... É legal de pensar, poxa vida, mas tá certo que o distanciamento que a morte traz, né? Tipo, faz essa coisa ficar arredondada, né? Uma biografia faz muito mais sentido depois que o cara morre. Ah, tá, claro. Você fica assim, claro que, por exemplo, Meu Último Suspiro do Buñuel. Pô, claro que o Buñuel, que eu amo esse livro, ele foi dos Estados Unidos pro México, fez carreira lá, depois faz tudo muito sentido depois que a pessoa se vai, né? E muitas vezes a pessoa está lá e a gente não sente isso com a mesma força, a mesma capacidade. É uma questão da gente de treinar nosso olhar, que está ao nosso redor, né? Eu acho que tem a ver com uma validação, né? Esse era um dos temas que eu queria tocar aqui, assim, né? Do quanto a Marcela era um ser meteórico mesmo, por si só, pela sua essência, né, muito forte, muito original, que brigou muito para manter sua própria
originalidade. E o quanto a gente valida a arte, né, a partir da perda, né, o que não faz e não faria o menor sentido, visto que se a gente tem a possibilidade de ter acesso a uma pessoa que está ali, aqui com a gente, e trocar com essa pessoa, ter acesso, ainda mais num contexto e lugar, que eu acho que o Antoine citou bem, assim, que é essa questão da Marcela Maria ser uma percussora mesmo, né, de um movimento que está estourando agora, né, mas ela vem como percussora disso e que dentro das possibilidades dela, que eram ínfimas, ela conseguiu traçar uma trajetória maravilhosa. Então, eu acho que isso é uma reflexão para o mundo, na real, para a gente, para o mundo, para as pessoas que estão aqui, de como e o que a gente valida enquanto arte, né, e o que a gente consome enquanto arte das pessoas que estão aqui para a gente trocar. Você que está realizando essa mostra, Antoine com seus filmes, eu com minhas produções, todas essas pessoas com seus feitos, enfim, acho isso. Sim. Exercício pra gente fazer enquanto a pessoa tá... Porque também a gente não pensa que a pessoa vai, né? Mas nós não pensa e, poxa, do nada pode acontecer tudo, né? E aí você... Aí vai aqueles milhões de arrependimentos. Poxa, deveria ter falado, pessoal deveria... Não é nada, não é, a gente sempre vai ter esse tipo de coisa que não adianta, não faz parte da perda, né? Mas que bom que fizemos esses registros, né? Que bom que a gente teve esse contato e que bom que nosso querido guerreiro do Divino Amor fez esses 2 clipes. Como é que foi isso aí? Conta pra gente como é que você estava morando lá em Berlim, né? Conta um pouquinho como é que foi. Eu tinha acabado de chegar lá, na verdade, fazia alguns meses. Aí eu saí por uns dias, aí quando voltei tava Marcela Maria Chuparina morando lá em casa. Um Vlaut lá. Chegou alguém, lá que eu morava com ele, aí ela tinha ido pra Alemanha atrás de uma chuparina. Aí rapidamente viu que não deu certo, aí foi na noite de Natal, ela chegou lá em casa, aí conheci ela assim, já morando com ela, lá chegando, aquela loucura, todos nós estávamos chegando lá naquele lugar, assim, na Alemanha, que é um lugar complicado, assim, veio um choque, assim, mais pra ela, assim, que estava chegando, assim, e aí, acho que 2 semanas depois a gente já fez esse vídeo, Juízo Final, foi um inverno muito rigoroso, tá tudo congelado, dentro de casa inclusive, a gente dormia com o forno aberto, com as coisas, assim, foi bem... E aí a gente tinha esse CD da Clara Nunes, aí ficar lá todo dia, né? E aquela coisa cinza, aquele gelo, e aí a gente escutava todo dia de manhã, era o sol, e a gente lá, vamos lá, vamos continuar. E um dia eu falei, o Vlau tinha feito aquele vestido maravilhoso, e vamos falar, então vamos gravar isso, vamos fazer um clipe dessa música, já que é tanto... É impressionante como encaixa. E foi isso, foi bem uma catarse, assim, de... Não sei se que coitadinho sofreu bastante, que tava muito frio, ficou bem doente depois, mas valeu a pena. E o Chuparoca? O Chuparoca foi um pouco depois, e aí ela tinha essa ideia, foi o mesmo esquema, assim, a gente pegou uns amigos e gravamos, aí depois a gente brigou, e eu perdi o material e eu nunca editei. Então, assim, que eu fiquei triste que ela nunca viu o clipe. E aí, depois a gente fez as pazes e tal. Já. E aí achei o material agora, ano passado. Usando assim, aí bom. Achei uma parte. Aí quis fazer uma homenagem montando o clipe, foi isso? Sim, que o que estava lá, esse material maravilhoso, eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, eu ri pra caralho, chorei pra caralho, foi uma coisa... Tudo junto, catarse. Tudo junto. Falar nesse clipe, Chuparoca, que é um dos... Eu Era Chuparoca, é um dos hits dela, assim. O passarinho me contou que você tem uma coisa a ver com essa história, mais ou menos, assim, uma impressão. Tenho. No caso, eu era a Chuparina que seduziu, né? Essa história é uma história real, é uma história entre amigos que a Marcela popularizou e que a gente nunca bota na roda, mas no caso
tínhamos uma amiga em comum, né? Uma amiga húngara, Orsi, que adoraria estar aqui, inclusive. Pessoa maravilhosa. Enfim. E a gente ocasionalmente ficou. E aí a Marcela fez essa música numa absoluta zoação, assim, de tipo, meu mundo se abriu, conheci uma chuparina que me seduziu. E a gente ria, eu lembro que a gente ria dessa. Quando ela compôs isso, eu falei, Marcela, não, né? Você não vai fazer uma música disso, não. Já tô fazendo, o Amaral tá fazendo as bases. Eu tô aqui articulando, eu falei, cara, aí esqueci. Na verdade, eu me ausentei desse personagem por muito tempo. Mas é muito bom saber, assim, quando, na real, quando o Christian me convidou para essa mesa, eu fiquei achando a princípio que não faria o menor sentido eu estar aqui, né? O menor sentido porque é uma mostra de filmes, né? E no âmbito audiovisual eu e Marcela nunca trocamos, né? Isso é um dado, então já não fazia sentido por isso. Então já o que eu vou fazer ali? E não, mas vem, que eu ver você, Marcela e tal. E um tempo depois de eu já ter aceitado o convite, eu fiquei pensando que eu tive o privilégio de participar de alguns momentos muito importantes da vida da Marcela, que eram tanto a criação da Chuparina, que nasceu do Bar do Gomes, em Santa Teresa, no meio de uma bebedeira, né? A gente compôs aquela primeira, que é o grande hit da Chuparina, né? De atriz a bailarina MC Chuparina, que era uma tiração de onda da Marcela já com essa coisa do ator ter virado, não, mas eu também sou isso, eu também sou aquilo, do ator ter que ocupar diversos papéis para conseguir um papel, né, no teatro ou na TV, né? E a gente criou isso, assim, né? O nome Chuparina é absolutamente da Marcela e a música, tema, a gente criou junto e cada verso era assim, intermezzo de gargalhadas, de tipo, cara, a gente nunca levava fé ali, nem eu, nem Marcela, inclusive, nem Tabata, que estava ali também. Ninguém acreditava que Marcela ia levar aquilo à frente realmente, né? E ela levou e foi maravilhoso, e aí houve uma força dos amigos, né, muito próximos de dar força. Então a Bruna Lobo fez um figurino, eu produzi um show, a galera do Carnavalha estava ali junto, né? Enfim. E tem uma situação muito curiosa também, que eu acho que poucas pessoas sabem, que é como a Marcela foi para a Alemanha, a decisão dela, né? Que a gente, por acaso, também estava juntas, deve ser kármico, deve ser alguma coisa, né? Que bom que te chamei então, poxa. Né? Essa cara foi boa demais. Mas a gente estava num casamento de uns amigos e ela tinha sonhado a noite passada com que ela estava se casando e tal, tudo mais. A gente chegou no casamento, aquela coisa, pré-festa, ela já, amiga, eu tô tensa, eu tive um sonho, eu tava indo pra Alemanha e tal, tudo mais. Tá, Marcela, mas tá, e aí? Não, porque, né, eu recebi uma proposta, então será que é um sinal? E aí aquele momento ali me fez perceber que a Marcela tinha um lado romântico nunca antes visto. Que foi, tipo, na hora do buquê, esses nossos amigos casam, lá, buquê, Vlau. A Marcela pegou o buquê. Pegou. Olha só. Inacreditável. Não se imagina, é porque eu vi. Eu posso contar porque eu vi. Mas ela pegou o buquê e aí ela... Que depois ela veio pra mim falando, amiga, cara, teve esse sonho e agora eu peguei o buquê, você acha que é um sinal? E aí eu olhei pra cara dela e eu não tive coragem de dizer que não. Eu falei, Marcela, é um sinal. Vai pra Alemanha, é isso, amiga, vai, teu momento, vai nessa. E, enfim, né, se desenrolaram milhões de histórias a partir daí. É muito legal esse negócio quando você bola um nome, né? E, muitas vezes aquilo cria automaticamente conceito, né?
acho que quando deve ter vindo esse nome Chuparina, caraca, Chuparina, porque tem a chuparoca e tem a chupaliroca, e já foi todo um negócio que já vai se construindo, né? Foi meio que isso, e como, Ela foi criando várias muito vertentes dentro, né? Chuparina como conto base quase, né? Dos conceitos dela, e chuparoca, chupaliroca, enfim, e vários outros. Tudo. Chupa do cansado. Acho que a gente pode abrir para umas perguntas. Quem está com o microfone aí? Eu queria também fazer um aviso que hoje meu dia foi meio esquisito, que roubaram o celular, né? Enfim. Mas um aviso importante. O Guilherme, confere quando vai ser a próxima sessão da Chuparina, por favor? Porque tudo indica que vai ter a presença da Hannah aqui, que é ex-namorada da Marcela, né, e diretora desse último filme aqui, e do Ela Eu Chuparei Uma Menina. 23 de abril. 23 de abril. Acho que ela vai chegar tipo 17. Acho que ela já vai estar aqui. No dia 23 ela vai dar uma palavrinha com a gente. Quem quiser pra dar uma conversada com ela, pra saber. Esse filme eu achei que tem um rigor, né? Eu gosto desse filme, é muito interessante, era né? muito surpreendente esse filme. Eu fiquei bem surpreso. E é legal que lá no mapa, eu vi. Uhum. Ela não ter chegado aqui. Porque a sessão foi bem diversificada, né? Mostra os clipes, mostra aquele trabalho do Vogler, mostra esse filme mais drama, né? Então a gente quis fazer esse parâmetro como é que ela era eclética, né? Como é que ela podia ter deslanchado para mais coisas, mas infelizmente não foi. Então eu gostaria de... Foi, está sendo e sempre será, está entre... vai estar na nossa lembrança sempre, né? Desculpe, mas é verdade, foi e está sendo. Está sendo e será. Quem quer falar? A gente está com o microfone aqui para dar uma palavrinha. Sim, porque falaram aqui tem... Não se sintam tímidos. Quem quiser fazer uma homenagem, quem quiser falar... Essa não é um debate careta. Então você tem meu uísque aqui para perceber que a pessoa vai tomar água. Eu tô vendo se é amarelinho. Pode tomar. Uma homenagem a Marcela Maria não poderia estar em um lugar diferente. Alguém quer falar uma experiência que ela teve em Berlim? Foi. Eu não conhecia Chuparina, só hoje pelos vídeos, né? E queria entender melhor o que aconteceu. Ela teve um acidente, ela estava doente, se tem alguma informação assim sobre... Ela era muito nova, né? Imagino. 38 anos. 38 anos. E como que foi essa circunstância dessa? Foi muito de repente, imagino, né? Foi agora, no final do ano, não foi? Setembro. Foi muito de repente. Foi tão de repente. E também, Marcela, eu acho que se pudesse voltar para morrer em outro dia, ela morreria. Porque no 7 de setembro ela não morreria espontaneamente, né? Foi uma surpresa, né? A Marcela teve uma trajetória muito intensa durante toda a vida. Então, quando todos os amigos souberam repentinamente da morte da Marcela, acho que passou pela cabeça de todo mundo que ela tivesse doidona, que fosse uma coisa que passasse por aí. E na verdade não, né? Na verdade foi muito mais, foi uma questão de saúde mesmo, né? Tecnicamente eu não procurei saber porque doeu muito, foi uma perda muito considerável. Não sei dizer exatamente, mas acho interessante a gente colocar isso também, né? Porque a Marcela criou muito dentro do aspecto da loucura e ao mesmo tempo depois as melhores produções em registro, o que a gente tem registrado dela, é de um movimento onde ela está absolutamente careta e querendo viver um outro momento, né? Querendo viver um outro momento com a Hannah, que é a companheira desse último filme, querendo viver um outro momento de vida, assim. E também não sei se seria tão relevante a gente falar aqui da causa mortes, né? Pelo menos para quem teve um convívio, é uma coisa tão
Na época atribuiu-se um AVC, mas até estranho falar, né? Imagina até ter esse rigor do lauda, né? Complicado. Mas acontece. Quem quer falar mais? Quer falar uma coisa? Opa, é o senhor ali. Boa noite. Queria perguntar a você, tenho uma enorme curiosidade, é a primeira vez que eu conheço ela, é uma grande pena conhecê-la póstumamente. Nesses curtos anos de criatividade, da felicidade dela na Alemanha, com muita luta, como iam evoluindo as críticas da imprensa, o underground, o cotidiana de Berlim, da Alemanha? Como ia evoluindo isso, a fama relativa dela, parcial dela, na mídia alemã? O respeito por ela, o interesse por ela, a valorização dela na Alemanha. Como foi isso nesses poucos anos? Eu acho que ela estava exatamente nesse momento. Eu acho que ela estava exatamente nesse momento da carreira, começando a galgar o respeito que ela sempre quis ter, né? Tanto que ela falece, ela vem a falecer muito pouco tempo antes dela iniciar uma turnê, ou seja, né? Já tinha feito uma turnê na Suécia, né, no lugar. Sim. Já começava. E acho que também com a ópera do Malandro, que também foi para outro, porque na outro cena patamar, ela sempre né? Um outro patamar. que sempre teve um respeito grande na cena, nos bares, assim que começou, né, naquele nicho, estava começando aí, porque era num teatro importante, uma obra grande, uma produção, né, Mas então, eu a acho... imprensa, como eu não estava lá, voltei para cá. Mas eu acho que, sobretudo, assim, pelo menos significativamente, assim, para Marcela, eu acredito que ela sentia, pelo que eu conheço, né, conhecia da minha amiga, ela se sentia finalmente começando a beber de uma conquista ali, de muitos anos, né, de uma conquista. A Chuparina começa no Brasil numa extrema brincadeira / guerrilha, guerrilha que foi boa parte da vida da Marcela. Então, quando ela galga esse espaço, né, quando ela tem uma legitimação externa e ela começa a fazer começa a ser convidada para fazer turnês, etc., né, e ela, no meio disso tudo, se esvai. Então, mas eu acredito que ela tenha ido com essa sensação de vou fazer minha turnê, vou com a sensação da ida e com a sensação de ascensão e respeito pelo trabalho dela, assim. Eu acho importante dizer o seguinte, ela me falou lá em Berlim, eu estava lá 5 anos e ela não pensava em voltar para o Brasil. Ela realmente tinha encontrado muito lá, tinha encontrado um respeito às pessoas. Ao que ela me falou, pelo que eu entendi, acho que ela sofreu um bocado aqui com coisas de homofobia, coisas de racismo, e lá ela não via esse tipo de problema assim, de uma forma tão quanto via aqui. Eu senti que ela se adaptou muito bem, pelo que eu entendi, e teve esse histórico aí. Então ela estava bem, pelo menos bem lá ela estava lá, e não pensava em voltar ao Brasil. Sim. Pessoas que conheceram ela talvez um pouco melhor que eu, assim, podem se pronunciar e se eu falar uma coisa, André, podem me... Esse moço ali, esse moço conhecia muito Marcelo. Opa, boa noite. Então, eu conheci Marcela quando ela começou a fazer teatro, né, bem antes da Chuparina. Aí, o que acontece? O movimento lá na Lapa, né, os escrachados do teatro, uma ocupação no Circo Voador, que é um grupo de teatro de humor, né? E a Marcela sempre teve esse teor de humor, sempre foi irreverente, né? Sempre queria fazer graça de tudo, das situações, de rir o tempo todo, né? Das situações, né?
de rir pela falta de dinheiro, rir da falta de oportunidade. Ela estava sempre querendo rir e fazer rir, né? E aí a Chuparina surge num divisor de águas, né? E eu acho que o fato dela ter ido para Berlim foi totalmente esse divisor de águas, porque você ter feito esse clipe com ela, né, da Clara Nunes, para ela já foi a mega conquista que ela nunca conseguiu aqui no Rio, aqui no Brasil, né? Só o fato dela ter chegado lá e já ter feito um clipe desse teor, era tudo que ela queria aqui. E até então não conseguia, as pessoas não acreditavam. Eu sempre fui muito amigo dela e sempre apoiava. Tipo, quando ela falou pra mim, eu vou fazer um filme que eu vou sair correndo pelas ruas do Rio. Eu falei, Marcela, para disso, isso é maluca. É loucura, cara. Não, mas vai me acrescentar como artista. Eu falei, não vai, isso é maluquice, cara. Não vai te acrescentar nada. Acrescentou, ela fez o filme e foi o filme que deu a oportunidade dela voltar pro Rio, né? Só para o lançamento do filme, né? E nessa época ela fez o lançamento do filme. Desculpa, eu tô meio nervoso, assim, tô emocionado. Meio trêmulo. Aí quando ela veio no Rio, ela fez o filme, ela fez show da Chuparina, ela fez a Panela da Marcela, que era como é que se diz? Era tipo um programa de televisão, né? Um talk show que ela fazia como teatro, que tinha entrevista, e era tudo bem irreverente, tudo muito engraçado. Chegaram a filmar? Improvisado também, né? Chegaram a filmar? Temos filmado. Olha, tinha que ter acrescentado. Mas acho que a Tem sessão tá que, na verdade, tem que achar esse material. E aí fizemos tudo. Marcela Maria veio pro Rio, a gente fez tudo. Fez turnê, fez tumulto, brigamos, como sempre. Tumulto principalmente, imagino, tumulto com certeza. E aí é isso. Adriano, quer falar uma coisa? Fala se quiser. Agradecer essa homenagem e essa sessão especial para ela. Valeu. Ela merece. É interessante ver isso, né? Porque ela era fundamentalmente, como foi muito falado aqui, teatro e música, mas o audiovisual tem essa coisa, né? Tem o registro que fica, né? Que pode ser esmiuçado, pode ser divulgado, né? Eu acabei de saber que você tem filmagem, é engraçado, né? Porque agora mesmo, caramba, como tem várias... As pessoas têm os fragmentos espalhados para vários lugares, como é que a existência deixa marcas e lugares e fragmentos, né? Então é interessante isso. Não, mas é muito maravilhoso também pensar que, né, o André Amaral não está aqui, mas tem uma gama de pessoas que continuamente davam suporte às criações da Marcela, né, de diversas maneiras. A gente embarcava na onda dela, né? Totalmente. E aí é interessante pensar, acho que não estavam todos aqui quando a gente iniciou a sessão, mas eu acho muito interessante essa reflexão, assim, do quanto a gente valoriza quem está produzindo no aqui e no agora, sabe? Essa ideia, né, de legitimação de quando a pessoa morre, de que a obra dela naturalmente catapulta para outro lugar, assim, além de muito fúnebre, na minha opinião, é algo muito pouco incentivador, né, para um contexto artístico nacional que a gente vive, sabe? Então, é muito doido pensar isso, né? Né, Tuan? Eu acho isso. Não é doido em todas as áreas, assim, não só no... Sempre faz um negócio... preciso vender alguma coisa. Morre, então. Morre, preciso morre ganhar pra dinheiro vender, agora. morre pra vender o trabalho, porque tá massa. Ainda bem que na Mostra Livre a gente faz umas homenagens às pessoas vivas também, né? Não posso esquecer disso. Que bom. Ufa. Embora às vezes algumas pessoas morreram nesse caminho, né? O Tonati, o Visconde. Teve um ano que morreu uns 6, né? Não foi? 2015, 2014? Nossa. Não por culpa nossa, né? Por favor. Eu tenho uns trabalhos. Não, tô começando a achar, né? Não esperem eu morrer, por favor. Oi, que? Não. Eu tenho uns trabalhos de audiovisual, não esperem eu morrer, por favor. Sim, André. Tá aí, ó. Tá registrado Vamos aqui, levantar ó. a bandeira. Tá registrado aqui o que você falou.
Mas acho isso, e eu acho que eu queria sublinhar uma coisa, inclusive, de que eu fiquei muito feliz de estar aqui convidada, né? É uma situação difícil, triste e feliz ao mesmo tempo, mas que eu gostaria muito que no meu lugar estivesse uma mulher preta, de periferia, tal qual Marcela Maria, sabe? A rima não foi nem um pouco, gente, programada, foi absolutamente... porque também eu fico pensando o quanto uma das coisas que a Marcela mais criticava, certamente, eram as questões relacionadas ao racismo, à homofobia, né, a transfobia. A Marcela era uma mulher muito presente, muito viva nessa luta, antes que essa luta estivesse, por exemplo, ao meu redor, né? Ela estava ali, ela já estava lá, ela já estava num lugar, assim, antes de eu ouvir falar em Dianara, a Marcela estava ali num outro lugar, claro, e num outro lugar de fala, inclusive. Ela estava ali questionando, e questionando principalmente a função social dela, que eu acho que é o mais brilhante da Marcela. Marcela, com todos os erros, com todos os caminhos tortos, ela tinha uma coisa muito precisa de entender o lugar dela de fala, proteger o lugar dela e, mais ainda, lutar por isso. Então, um exemplo, né, se um amigo, ainda que sendo amigo dela, uma mulher negra, apresentasse uma situação de racismo, ela não ia poupar esse amigo, sabe? Não ia mesmo. Não ia poupar esse amigo. Não tem esse negócio de amiguinho. Você é meu amiguinho, Christian, estou aqui te protegendo. Não tinha isso. Era uma coisa real, voraz, de necessidade de mudança mesmo, sabe? Real. Com os amigos, com as situações ao redor que eram constantes, porque a Marcela estava sempre desafiando limites também, né? Isso é um outro fato. E claro que também ela sofria as consequências por isso, por esse enfrentamento corajoso dela, né? Como é que eu conheci a Marcela? Eu frequentava muito o Plano B, Vida Lava. Eu acho que ela fez uns 2 ou 3 shows lá. Era um lugar de ponto que todo mundo ia, né? Que era muito legal. Tem muita boa lembrança desse período. Aí eu vi o show dela, era um show muito legal que misturava humor e as músicas e tal, porque ela se dizia justamente esse negócio de desencanto, que eu fiz teatro na Unirio e coisa e tal, blá blá blá, e depois, não, mas eu quero fazer agora ser chuparina, coisa e tal. Era um talk show também que se valia, tudo se valia, era muito bem feito a amarração do texto. Aí, teve um dia, e ela passou essa coisa de engraçada, divertida, coisa e tal, um dia que ela tava assim, tipo, sentada na calçada, assim, muito chateada, assim, jeito dela, assim, saco, assim. Eu, cara, nem conhecia ela direito. Foi aí que a gente fez uma amizade mais legal, assim, que cheguei e falei, pô, cara, por que você tá assim, cara? Falei, cara, eu tô de saco cheio, nada dá certo, coisa e tal, blá, blá, blá. E... Ou seja, o quanto ela enfrentava, o quanto ela levava muita porrada também, né? Cara, eu tenho um grande orgulho de chegar e falar pra ela, cara, não, tu trabalha foda, eu gosto pra caralho do que eu vi, nem te conheço, mas porra, vai fundo, gostei pra caralho, esse trabalho é muito foda. E, bom, eu fico muito feliz de ter dado, eu senti um brilhinho no olho dela, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter colaborado com um tijolinho de empolgação pra que ela seguisse. Quando eu vi que ela fez a ópera do Malandro lá em Berlim, nossa, fiquei, cara, que bom. Será que contribuísse de uma forma ou de outra? É claro que não foi o principal que contribuiu, o principal foi ela, foi a coragem dela e tudo, a perseverança, o talento. Mas eu fiquei muito feliz de ter colaborado com esse tijolinho de empolgação, sabe? E eu também fiquei pensando, não quero enfrentar o que você falou, não. Pô, que coisa mais maluca, não vai não, coisa de rua. Mas eu fiquei, poxa, é tão legal, né? Você podendo dar
um incentivo para a pessoa é tão bom, né, cara? Porque a gente, às vezes, quando a gente é mais novo, principalmente, a gente não gosta de um cara que está começando, a gente vai lá e esculacha o cara. Ah, que horrível, e conta para todo mundo, né? Tipo, o festival de cinema universitário era muito assim, o pessoal da universidade, né? Não gostou do filme, torcidava o filme, sabe? Mas tá todo mundo começando ali, todo mundo é gente muito nova, gente muito cheia de verdade. Não, porra, se você não gosta, nem fala. Mas se você gostou, vá lá e fala, porque a pessoa às vezes está precisando, pô, será que sou eu que tô achando que eu tô certo, tô seguindo esse caminho certo? Não, pô, tá certo sim, vai lá e faz, sabe? Mas eu acho que nesse lugar tem outro lugar aí de fala, que inclusive não é meu nem seu. Sim. Mas tudo bem, não temos alguém aqui para falar, vamos falar. Uhum. Não por, mas para e com. Eu acho que há uma grande diferença, sabe, Christian? Eu acho que, na verdade, a gente passa agora por um momento do mundo que a gente está readequando as coisas para elas serem como elas sempre deveriam ter sido. Sempre deveriam ter sido. Quer dizer, então, o negro fala pelo negro e eu, que compartilho da luta, estou ali junto. Vamos nessa. Assim, nesse Falei, sentido. você, eu tô aqui no coro, ó. Sou teu coro. Tua voz, nunca. Não, eu fui isso. Ter cuidado com essas colocações, está sendo gravado aqui. Mas eu falei algo que eu só quis falar que deu um incentivo, assim, na verdade. E foi só pra ela, né? Não fui fazer uma coisa do tipo, não, galera, não. Foi pra ela diretamente, entendeu? Sim, não. Não tô criando um climão aqui não, gente. Viu, gente? Poderia até. Mas não estou criando um climão, imagina. Não é disso que se trata. Só estou dizendo e voltando mais uma vez na questão de que a Marcela... E aí eu, por exemplo, acho um privilégio ter conhecido, ter participado de tantos momentos especiais da vida dela e da trajetória dela. Ela foi uma percussora, ela foi uma figura que estava ali, assim, rompendo limites cara a cara. Rompendo limites aqui, tipo... Sacou? Só não foi na luta armada porque ela não tinha arma, né? Porque poderia ser. E ao mesmo tempo maravilhosamente, assim, num nível de... Sabe aquele momento da conversa do bar que você fala assim... tudo bem, deixa ele falar, tudo bem, tudo certo. Aí você fala, tudo bem. Mas não existia essa possibilidade. Não existia a possibilidade dela se silenciar. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque ela entendia muito bem, isso mostra que ela entendia muito bem o lugar dela de mulher negra periférica, as lutas pelas quais ela estava brigando, né? Isso é fundamental porque, sabe, não era uma pessoa de discurso, era uma pessoa de ações. E, cara, eu fico muito feliz, assim, da mostra ter feito esse convite, ter feito essa mostra exclusivamente para Marcela, além de merecido, eu acho que mostra um viés da mostra mesmo, né? Enquanto missão, enquanto valor, enquanto... E é isso, gente. Para mim é muito difícil falar da Marcela. Eu me preparei bastante, mas parece que todo o preparo é muito pouco para o momento. Então... Vamos passar. Alguém quer falar aqui uma coisa rápida. É isso, né? Qualquer preparo parece insuficiente, assim, né? Conhecer Marcela também, eu devia ter 18 anos de idade, tenho 35, e, tipo, né? Acompanhar é uma sensação muito esquisita, né? Quando algum de nós sai da cena. E quando a Marcela foi, a sensação que eu tinha era... Uau, é uma espécie de uma família, assim, né? Que somos e perder um membro fundamental, assim. E eu acho que reconhecer nela esse pioneirismo, de certa forma, porque que bom a gente está no momento dessas lutas, né? De reivindicar esses espaços. E nesse sentido, na luta feminista, eu acho que a Marcela começa, né, com muita força esse trabalho muito antes de que
Acho que a vida dela é isso, né? Sei lá, desculpa, eu tô bem nervosa, assim, e mexida. Durante a sessão eu tive momentos de gargalhadas e choros, e a gente fica nesse... Mas, enfim, Marcela é isso, né? Pro patriarcado, ela dizia, me chupa que eu tô cansada. Me É isso chupa aí. que eu tô cansada. A gente te ama, né, Marcela? Mais alguém quer falar alguma coisa? Guerreiro falou pouco, quer falar mais uma coisinha? Eu, na época, nunca tinha morado aqui. Eu conheci ela lá. Aí depois, faz assim que eu vi que ela era amiga de todo mundo que eu conheci. Assim que eu tava como no meio das coisas dela e não me dava conta de todo esse contexto do qual ela, assim, ela chegou assim, uá, já dentro de casa, assim, foi uma... E o Vlaudan, para quem também faleceu naquele... Que também era outra força, outro meteoro da vida. Meteoro. Esses meteoros não trabalham, né, Antônia? Aí foi, a gente ficou foram 6 meses bem intensos, bem fortes. Pronto. Bom, mais alguém? Acho que fica bonito, né? Vamos encerrar aqui essa homenagem. Lembrando que no dia, qual dia? Esqueci de novo. 23, vai ter outra sessão. 2h30 na sala de cima. E a Hannah vai estar aqui, muito provavelmente. Todo dia que sim. E é um domingo. É um domingo. Então é isso. Evo é a Chuparina. Evo é!